pode ser muito duro perceber que se está trabalhando muito, por muito tempo, e que o patrimônio não está se consolidando. Hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber para começar a consolidar o seu patrimônio. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora para o vídeo. A formação de patrimônio, ela basicamente tem etapas que você precisa seguir e tem estratégias que você precisa conhecer para que você tenha mais segurança nessa jornada. A primeira coisa que você precisa ter em mente é o que é o patrimônio, porque, por incrível que pareça, muita gente não sabe exatamente o que seria o patrimônio. Às vezes esquece de elencar muita coisa que seria importante para colocar no patrimônio e coloca coisas que às vezes nem faz parte daquele patrimônio. A forma mais fácil de se definir o patrimônio é que são os bens mais os investimentos menos as suas dívidas. Então tem uma equação aí, bens mais investimentos menos dívidas. O que isso significa? Que algumas pessoas têm um patrimônio negativo e não conhecem essa condição. Elas não estão atentas a essa condição. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um apartamento financiado, está ainda no início do seu pagamento, carro financiado, também ali no início do financiamento, o valor do patrimônio, às vezes, é menor que o valor da dívida. Nessa situação, a pessoa está com o patrimônio líquido negativo. No entanto, vai haver um momento em que o valor do bem ultrapassa o valor da dívida. Aí, nessa situação, a pessoa já está com o patrimônio líquido positivo. Também é importante perceber que há bens que geram renda para a pessoa e há bens que apenas consomem. São bens que vão estar ali apenas causando despesa, apesar de que nem todo bem vai ser apenas um gerador de despesa e não entregar o seu benefício. Por exemplo, a casa que a pessoa mora, ela é um bem que consome recursos, sim, vai consumir o IPTU, vai consumir a reforma, manutenção e outras coisas, taxa de lixo, mas também ela entrega o benefício, que é o benefício da pessoa morar. Daí, se a pessoa mora com conforto e segurança, ela pode dizer que está tendo um bom benefício maior do que aquele valor que a gente chama, na verdade, do preço daquele imóvel. A questão dos investimentos, também há investimentos que são investimentos que têm um crescimento rápido, tem outros investimentos que têm um crescimento mais lento, tem os investimentos mais arriscados e os investimentos menos arriscados. O que interessa é que você tem, para formar o seu patrimônio, você precisa de bens, nem todo mundo tem investimentos, e também você tem de ter uma dívida muito menor do que os seus bens, seus investimentos, para que você possa considerar que o seu patrimônio é positivo. A outra coisa importante é que você diferencie o que é renda do patrimônio. A renda, ela é composta pelas entradas de dinheiro, salário, aluguel, dividendos, royalties de livro, mas ela serve para pagar suas despesas e bancar o seu estilo de vida. E também parte dessa renda deveria ser direcionada para poupança e investimento. Muita gente não coloca a parte para o investimento nem para a poupança. E às vezes ainda tem uma situação pior, que é a situação que a pessoa usa toda a renda e, além disso, ela faz uma alavancagem da renda, que nós chamamos de renda alavancada pelo crédito. O que é isso? Quando ela não pode acessar determinados bens e serviços, mas ela usa o crédito, seja crédito consignado, seja um empréstimo pessoal, seja um cartão de crédito, para bancar aquele estilo de vida que a renda dela ainda não alcança. Então tem essa situação, que é a situação, se for a sua, não se preocupe, porque você também tem como resolver isso. O patrimônio, já você
precisa pensar que é aquilo que você possui ao longo do tempo, aquelas coisas que você vai comprando, adquirindo e vai formando lá o seu patrimônio. Pode ser imóveis, mas também pode ser direitos autorais. Os direitos autorais, se você comprar, por exemplo, direitos autorais de uma música, aquele direito autoral passa a compor o seu patrimônio. A gente está sempre pensando em patrimônio como coisas sólidas. Uma bicicleta, um carro, uma moto, um jet ski, uma lancha, um terreno, mas tem muitos bens e direitos que podem compor o seu patrimônio que não são necessariamente coisas físicas. Você poderia, por exemplo, ter uma patente de uma invenção e essa patente poderia gerar renda para você e essa patente faria parte do seu patrimônio, assim como o direito autoral de uma música, direitos autorais de um livro. Essas coisas também fazem parte do patrimônio de uma pessoa. Por que formar patrimônio? Aí você tem uma série de motivos e também esses motivos, alguns podem ser muito importantes para você, outros podem não fazer muito sentido, mas em geral nós temos, primeiro, ter uma vida financeira bem balanceada. Que é uma vida financeira bem balanceada, é uma vida financeira onde você consegue atender às suas despesas, o seu estilo de vida e não precisar recorrer à alavancagem da renda para bancar tudo isso e ainda sobra para que você faça a poupança e o investimento. Ter liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha ela está ligada também à questão do trabalho. Se você tem já um patrimônio consolidado, você pode não se submeter a certos trabalhos, você pode escolher esperar mais tempo para assumir uma determinada vaga em um determinado local, ou até mesmo ter a opção, dependendo do tamanho do seu patrimônio, ter a opção de não trabalhar, caso você não ache condições que sejam favoráveis, que sejam aquelas condições que você aceite para que você trabalhe. Por outro lado, se a pessoa tem um patrimônio líquido negativo, que é o caso onde a pessoa tem dívidas maiores do que todos os seus bens e direitos, o que vai acontecer é que ela vai precisar topar qualquer negócio para não perder aquele bem que ela poderia usar para quitar a dívida. Digamos que ela tem lá uma casa financiada e ela precisa pagar aquela casa, porque senão, evidentemente, o banco vai botar a leilão. Aí o que vai acontecer? O trabalho está ruim, está péssimo, a pessoa não está quase insuportável, mas ela lembra que tem lá aquela dívida para pagar, seu patrimônio líquido é negativo, então ela precisa se submeter àquela situação. Uma coisa que não aconteceria caso a pessoa tivesse lá já um patrimônio consolidado, ela poderia muito bem sair daquele emprego, procurar outra atividade ou até mesmo abrir um negócio próprio. A liberdade de escolha também tem a ver com a liberdade do estilo de vida. Você pode escolher viagens diferentes das que escolheria se não tivesse nenhum patrimônio. A aposentadoria com tranquilidade, que é uma coisa que pode ser que se a pessoa estiver dependendo apenas lá do INSS, pode ser que ela passe por muito sufoco por conta da desvalorização da moeda. A moeda vem se desvalorizando paulatinamente ao longo do tempo. Paulatinamente eu estou sendo otimista. Você sabe, assim como qualquer brasileiro atento à economia, você sabe que a nossa moeda está se desvalorizando de uma forma muito, muito rápida. De 2002 a 2022, a base monetária cresceu 6,8 vezes. Então, você tem aí uma desvalorização colossal do poder de compra, destruição do poder de compra. Então, pode ser que depender apenas do INSS seja uma situação bastante desfavorável. A outra razão seria a capacidade de ajudar os outros. Quem é que não gosta de ajudar as pessoas que ela tem como pessoas bem queridas, seus familiares, seus amigos e até às vezes pessoas desconhecidas. Ter essa possibilidade de ajudar é muito bom, é muito prazeroso quando alguém realmente precisa da sua ajuda e aí você se sente bem em fazer aquilo porque você pode. Então você tem essa sensação de potência e não de impotência, que seria a sensação
querer ajudar, mas você não pode fazer nada porque você não tem escolha, você simplesmente não consegue cuidar nem de si. Então a capacidade de ajudar os outros também é uma boa razão para que você desenvolva o seu patrimônio. Os erros que atrapalham as pessoas na formação do patrimônio. Que erros são esses? Primeiro, viver no limite ou com dívidas. Viver no limite é quando a pessoa tem aquela regra de gastar exatamente tudo que ela ganha, ela consegue gastar. Se ela ganhou, ela está lá ganhando R$3.000, ela gasta exatamente R$3.000. Se ela consegue um aumento, passa a ganhar R$3.500, ela vai gastar R$3.500. Ela recebe outro aumento, está ganhando R$5.000, vai gastar os R$5.000 totalmente. Se ela ganha R$10.000, ela vai gastar totalmente os R$10.000. Sendo que a pessoa que estava lá ganhando R$3.000, eu vou te dar um exemplo para que você não fique aí pensando, mas como é que a pessoa que ganha 3 mil de repente está ganhando 10 mil? Eu vou te dar um exemplo concreto. Uma pessoa que era bolsista de tecnologia numa determinada fundação, não vou dizer o nome, evidentemente, nem da fundação, porque isso aí não interessa, mas é uma pessoa real, ganhava R$3.000, passou a trabalhar em outra instituição ganhando 7 mil, e depois, uma diferença de 1 ano e meio mais ou menos, estava com um salário de R$11.000 e líquido estava perto de 10. Essa pessoa que já estava com estilo de vida e despesas dentro dos 3 mil, não teria necessidade de aumentar o seu estilo de vida ou o seu nível de despesa de 3 para 10 num tempo ali de 3, 4 anos, não teria essa necessidade toda. Mas essa pessoa fez isso e ela continua gastando exatamente tudo que ganha. Então tem esse tipo de comportamento que atrapalha na formação. Agora é claro que eu até entendo porque a pessoa é herdeira, então o fato da pessoa já ter uma herança garantida, então não está muito preocupada em formar patrimônio, porque ela espera que vai receber em algum momento, apesar de ser sempre um fato assim triste, mas a pessoa está esperando sempre receber aquilo ali e talvez por isso ela adote esse comportamento de sempre estar no limite. Agora, pode piorar isso? Pode piorar. É a pessoa que, além de gastar tudo que ganha, ela ainda se endivida. Ou seja, ela ainda acumula um gasto lá para o futuro. E quando você está se endividando, o que você está fazendo é gastando a sua renda futura. Você tem a renda que está lá no futuro, que você nem ganhou, mas você já tem um jeito de gastar. Então, isso é a forma perfeita para que a pessoa não consiga formar o seu patrimônio. Gastos impulsivos. Aquela pessoa que vai ao shopping, vê uma bolsa, ela já tem 300 bolsas, mas ela vê uma bolsa muito bonita, ela quer aquela bolsa e ela vai e compra aquela bolsa. Sandália, ou estou falando de mulher, mas também homens, tem homens que também têm esse comportamento. Vê uma camisa, ele já tem lá, sei lá, umas 50 camisas, mas aí ele viu uma camisa, nossa, essa camisa está alinhada, eu vou comprar. Aí esse sapato, o cara tem lá 20 pares de sapatos, vê um sapato ali que está numa promoção, aquela palavra promoção que nunca saiu da loja, a loja tem 10 anos que está lá, aquela palavra promoção está lá durante 10 anos, a pessoa vê a palavra promoção, entra lá, vou levar porque está na promoção. Então são compras por impulso, que também acabam, pequenos gastos que acabam atrapalhando a poupança, e nessa questão de atrapalhar a poupança também atrapalha o investimento, e o investimento ele vai formar também o patrimônio. A falta de planejamento, claro, se a pessoa não planeja nem os gastos, não planeja, vai fazer uma viagem, vai fazer assim toda sem nenhum planejamento, ela vai gastar mais. Se ela vai comprar qualquer coisa sem nenhum planejamento, ela com certeza vai gastar mais. Então tudo, a pessoa sem planejamento, ela vai acabar gastando mais. A outra coisa é o desconhecimento sobre juros compostos. Isso vale tanto para a questão do endividamento quanto para a questão do investimento. No investimento, às vezes a pessoa começa com pouco e aí fica achando que não está se movimentando, que não está tendo nenhum retorno e tudo, mas aí é a falta de conhecimento sobre os juros compostos, porque os juros compostos, mesmo que você tenha um aporte pequeno, dependendo da sua renda, você vai, esse aporte com o tempo,
com o efeito dos juros compostos, ele vai começar em algum momento a fazer um grande efeito, e daí, a partir de determinado patamar, você vai ver os resultados que viram praticamente exponenciais. A seguinte etapa aqui são exatamente as etapas para que se construa um patrimônio. O que são essas etapas? A primeira é a organização da vida financeira. Em que sentido? Você precisa se livrar das dívidas de consumo. Se for uma dívida de crescimento, olha, estou comprando aqui uma máquina e com essa máquina eu vou produzir determinado produto. A venda desse produto vai dar um retorno X, esse retorno X paga o financiamento e ainda deixa dinheiro, cobre todos os custos e ainda deixa dinheiro sobrando, ou seja, deixa lucro cobrindo todas as despesas, inclusive as despesas financeiras e os custos de produção. Então essa é uma dívida de crescimento, porque você, em algum momento, você vai estar aumentando o seu crescimento, sendo alavancado pela dívida. E essa é uma dívida que nós consideramos dívida boa. A dívida ruim é aquela dívida de consumo, a dívida que é apenas para satisfazer um desejo que muitas vezes é confundido com necessidade. As pessoas confundem desejo com necessidade, elas começam a fazer dívidas para suprir uma necessidade que talvez não seja uma necessidade real, talvez seja apenas uma necessidade psicológica. A criação da reserva de oportunidade é uma etapa importante, porque quando você guarda, você vai ver algumas pessoas recomendando fazer uma reserva de emergência. Não faça reserva de emergência, porque a intenção desse dinheiro tem uma força que você não pode imaginar. Tem uma força muito forte, que é a intenção de resolver uma emergência. Então, não guarde o dinheiro para a emergência. Faça o rótulo como reserva de oportunidade. Por que seria uma reserva de oportunidade? De repente apareceu lá um terreno fulano de tal vai viajar, ele conseguiu uma oportunidade muito boa no outro estado e ele precisa de dinheiro, mas ele tem um terreno, e esse terreno, você sabe, tem baixa liquidez, e ele está topando vender esse terreno por um preço muito abaixo do preço de mercado. O que é isso? Uma oportunidade. Por quê? Porque quando você compra esse terreno abaixo do valor de mercado, você fica com folga para você vender um pouco abaixo do preço de mercado e oferir lucro nessa operação. Daí você só pôde aproveitar isso porque a pessoa precisava do dinheiro naquela hora, para ela era interessante ter aquele dinheiro, porque ela ia aproveitar uma determinada oportunidade, ela precisava aproveitar essa oportunidade naquele momento, e você tinha o dinheiro. Se você não tivesse o dinheiro, que é a sua reserva de oportunidade, você não poderia ter aproveitado, e daí outra pessoa teria aproveitado na sua frente. Então, faça a reserva de oportunidade. Essa é uma etapa bastante importante. Investir regularmente, mesmo pouco. O hábito de investir é mais importante do que a quantidade. Porque toda vez que você já reserva aquela quantidade para colocar em investimento, você está ensinando o seu cérebro uma coisa muito importante, que é a consistência. Você está fazendo aquilo ali de forma consistente e você vai ter algum resultado, às vezes rapidamente, às vezes no médio, às vezes no longo prazo, mas você vai ter resultado de uma forma ou de outra. E buscar por educação financeira de forma constante. Você vai virar um nerd em educação financeira. Não precisa, mas você pode, por exemplo, cadastrar lá o seu e-mail num serviço do Google chamado Google Alerta sobre educação financeira. Aí todo dia o Google vai te mandar um alerta com links interessantes mostrando alguma coisa sobre educação financeira. Às vezes é uma regra que muda, por exemplo, a regra do LCA, da LCI, da questão do tempo, que tem que se deixar no tempo que você precisa deixar sem ser taxado por IOF, e outras questões que foram mudando, novos instrumentos financeiros que apareceram, às vezes regras do PIX que mudam. Então tudo isso você precisa ficar atento, e uma das formas de se informar sobre isso é esse serviço do Google. E também você pode, de repente,
colocar lá no seu navegador como favorito alguns sites que falem sobre educação financeira. Outra forma bastante útil são os livros. Os livros, na verdade, eles são indispensáveis. Tem muitos livros aí antigos sobre educação financeira. São bons porque são bastante, digamos assim, didáticos. No entanto, você precisa sempre de livros mais atuais, porque muita coisa muda. Então, muita coisa do que é ensinado no livro mais antigo pode ser que esteja desatualizado. Aí você vai precisar de livros mais novos. Por exemplo, o livro, eu vou deixar um link aqui para que você acesse o link do livro, que é um livro que foi lançado em 2024. Esse livro está bastante atualizado, inclusive com regras novas da LCA, da LCI e outras coisas que foram modificadas, e inclusive com instruções para onde você pode obter informações relevantes sobre finanças. Mas também eu posso indicar aqui embaixo nos comentários todos os livros assim que eu considero mais importantes nessa área. E você também pode, de repente, deixar o seu comentário aí dizendo qual foi a parte que você teve maior interesse, e eu posso responder com uma indicação aí de um site ou de um livro ou mesmo de outro vídeo. Essa busca por conhecimento ela deve ser constante. Não tem como você simplesmente parar de estudar, principalmente na área de finanças. Aí, quais são os instrumentos para que você faça essa formação de patrimônio? Você tem a renda fixa. Aí, na renda fixa você vai ter os títulos públicos do governo federal, o Tesouro Selic, por exemplo. Você pode usar para a sua reserva de oportunidade. Por quê? Porque ele tem alta liquidez e é bastante seguro. E ele não vai sofrer marcação ao mercado. Se você não sabe o que é marcação ao mercado, não se preocupe, aqui tem vídeos também nesse canal explicando o que é marcação ao mercado. Mas não há preocupação para você nesse momento. A questão, se for reserva de oportunidade, você pode usar o Tesouro Selic. Se for para outro fim, por exemplo, para pagar a faculdade ou os custos de educação de filho, enteado, alguma coisa assim, você pode usar Renda Mais Brasil. Aliás, o Educa Mais Brasil. Renda Mais Brasil é para planejamento de aposentadoria previdenciária. Você também tem os títulos privados, como CDB, LCA, LCI, os CRAs, os CRIs, também as debêntures. Agora, é claro que quando a gente fala assim, investimento, patrimônio, a gente precisa ter em mente que exceção aí do Tesouro Direto, que você pode fazer um reinvestimento automático, o CDB ele não tem um reinvestimento automático. Então, se você quer considerar como um patrimônio e vai sempre ficar investindo nesse CDB para que ele se torne um valor que você considere ideal para você, daí você vai precisar fazer esse reinvestimento manualmente, ou então indicar lá para o seu gerente que você quer fazer esse reinvestimento, ou no caso o assessor de investimentos, se você estiver aplicando CDB através de uma corretora. LCA e LCI também. Esses títulos eles têm um prazo, então você precisa venceu, aí você precisa adquirir outro ou alocar esse dinheiro em outro lugar. O importante é que ele componha lá a sua carteira lá, que você chama de patrimônio. A renda variável também é outro instrumento. Evidentemente você vai ter mais riscos aqui. Na gradação de riscos, você tem renda fixa com mais baixo risco, mas também tem um menor retorno. Renda de imóveis, investimento em imóveis, é mais arriscado que renda fixa, mas o retorno é um pouco maior. Depois você vem para renda variável, é mais arriscado, os retornos também prometem ser maiores, mas também os prejuízos podem ser bem maiores. Então, o risco-retorno aqui é uma questão: quanto maior o risco, maior o retorno, e assim, tanto para renda fixa como para imóveis, quanto para ações. Aí tem o investimento mais arriscado, que é o investimento em negócio próprio.
Aí por que investimento em negócio próprio é mais arriscado do que ações? É mais arriscado do que ações, porque ações você pode diversificar. Você pode, de repente, comprar ações da Vale, ações da Petrobras, ações da CEMIG, ações da Positivo Informática, ações da Copasa. Então, você está ali diversificando tanto setor quanto empresa. Você pode querer ações de bancos, como o BMG, Bradesco, Banco do Brasil. Daí você está diversificando ali entre setores, entre empresas dentro do mesmo setor, entre de subsetor. Então, devido a essa diversificação, você mitiga o risco. Ou seja, o seu risco ele fica diluído ali em vários setores. Por que isso é importante? Porque se você tiver um setor, digamos, que o setor sucro alcooleiro teve um problema, aí as ações lá da empresa, das empresas que estão no setor, vão cair. Mas você está no setor de energia elétrica lá com a Eletrobras, ou com a CEMIG, ou com a Light. Aí essas empresas vão estar com as suas ações, seus preços estáveis ou em ascensão. Aí você compensa uma com a outra. Então a diversificação ela vai ajudar nesse sentido. Quando você aplica um negócio próprio, você está concentrando recursos. Você não vai pegar um negócio próprio, não, vou abrir aqui uma sanduicheria, uma lavanderia, uma cafeteria, uma escola. Só se você tivesse assim, muitos recursos, que aí os multimilionários, os bilionários, eles podem fazer isso. Mas se você é uma pessoa comum, assim, no brasileiro comum, o que vai acontecer? Você vai ter que concentrar recursos em um determinado negócio. Aí essa concentração é que torna o negócio arriscado, porque se você não for bem, você não tem como compensar isso com outro negócio. Daí na renda variável, nós temos as ações, que foi as que eu estava falando, os fundos imobiliários, que também são muito arriscados, mas que apesar de muita gente falar mal desses fundos imobiliários, outras pessoas são bastante fãs dos fundos imobiliários, você tem que os fundos imobiliários servem sim para essa formação. Aí, claro, você precisa estar atento para questões de fundos que tenham uma boa carteira lá, que tenha uma diversificação geográfica muito boa e até mesmo de tipos de imóveis que eles têm no portfólio, que sejam também diversificados, que façam sentido. Os ETFs, que são os fundos de índice que replicam índices. Os BDRs, que são as ações estrangeiras. É como se fossem fundos também. Parecido com os fundos de investimento que você já deve ter ouvido falar. Outros instrumentos, negócios próprios. Como eu falei, é o mais arriscado na escala de gradação aí do risco. Renda fixa, renda variável. Depois vem, renda fixa, imóveis, renda variável e o negócio próprio, que é o mais arriscado. Parcerias lucrativas, que é quando você pode, de repente, ser o sócio investidor de algum negócio, alguém está querendo montar um negócio, você acha que aquele negócio é promissor, e aí você pode entrar como sócio investidor, caso a pessoa queira, né? Evidentemente, se a pessoa não quiser ou não precisar, preferir um empréstimo bancário, você não tem nada que fazer com isso. Imóveis também, evidentemente, talvez a melhor forma seja da terra nua, no caso só o terreno, porque quando você compra já construído, claro, você vai ter que pagar pelo terreno, você já está lá, e você vai ter que pagar não só pela construção, mas o lucro do construtor. E aí, às vezes, até o financiamento que ele usou vai entrar ali como despesa e você vai ter que pagar tudo nesse imóvel. Lembrando que o imóvel sempre é bom conferir o custo de oportunidade. Por quê? Porque os imóveis costumam ser caros. Assim, o volume de dinheiro que você coloca no imóvel é bastante considerável.
Então você imagina o seguinte, você só tem 500 mil reais. Aí você vai colocar 500 mil reais em um imóvel. Imagina o custo de oportunidade. Vai ter várias coisas ali que podem aparecer, várias oportunidades, mas você não pode pegar um pedaço do seu imóvel, só um pedaço, digamos que a oportunidade custava 50 mil. Aí você vai pegar um pedaço do imóvel, colocar nesses 50 mil e aproveitar a oportunidade. Não dá para fazer isso, né? Então você precisa avaliar o custo de oportunidade. Aí, claro, se você já está lá com um imóvel de 500 mil, de repente, pode ser, dependendo dessa oportunidade, pode até ser que vale a pena fazer um empréstimo e hipotecar lá o seu imóvel. Mas, é claro que isso aí é uma coisa bastante complicada. Só que é preciso fazer essa avaliação do custo de oportunidade. Você alocar, se é todo o seu recurso que você tem, aí você vai alocar todo ele no imóvel, pode ser que não seja interessante. Pode ser, agora é claro que tem que fazer sentido para você, você tem que se sentir bem com as suas escolhas. Não adianta alguém dizer o que é melhor, o que é pior, porque se não faz você feliz, não faz sentido. Então, procure sempre maximizar a sua felicidade. Afinal de contas, você está vivo aqui, você precisa ter o seu estilo de vida, e independente da percepção das pessoas, o que as outras pessoas pensam das suas escolhas, não importa. O que importa é como você se sente com elas. A mentalidade necessária para essa formação de patrimônio. Primeiro vem a consistência, que ela sempre vale mais do que o valor investido. Então, às vezes a pessoa pensa, eu vou investir só 50 reais. Meu Deus, 50 reais eu vou levar 200 anos para ter um patrimônio consolidado. Só que o hábito e a consistência, ela é muito mais importante, porque quando você tem consistência, você consegue ter mais ideias para que você aumente a renda e comece a aumentar os seus aportes para fazer esse aumento patrimonial. Tenha paciência e visão de longo prazo, ou seja, você sempre tem de pensar o seguinte: se você não fizer, se você não começar hoje, o tempo não vai esperar, o tempo vai continuar passando. Não há nada que seja cedo demais e nem tarde demais, só existe o presente. O futuro não existe, o passado não existe, o que existe é o presente. O presente é onde você começa as coisas. Então você começa pensando no longo prazo. Ah, mas você acabou de dizer que o futuro não existe. Exatamente. Por isso que você precisa pensar no longo prazo, porque o futuro não existe. Aí você precisa começar hoje. Daí você tem a paciência de saber que cada dia será o seu presente e em cada dia você está construindo o que não existe ainda, que é o futuro. Troque o status imediato por uma vida financeira bem balanceada. Então quem vive de imediatismo normalmente não consegue poupar, não consegue investir, porque precisa gastar aquele dinheiro de forma imediata para viver aquilo, às vezes até se endividando, vivendo coisas que ainda não estaria ao alcance ali da renda normal. E o investimento ele precisa virar um hábito para que seja tão comum quanto escovar os dentes. Eu chamo, quando você chega no ponto da escovação dentária, seria o ideal. Você não pensa mais, será que hoje eu vou escovar os dentes? Ninguém pensa isso. Só acorda, vai escovar, come, escova, vai dormir, escova. E é assim, o ponto da escovação. Você não questiona mais, nossa, será que hoje eu vou dormir? Talvez hoje eu não queira escovar os dentes. Ninguém pensa isso. Então, o ponto da formação do hábito é o ponto da escovação dentária. Se você chega ao ponto de que investir fica tão comum quanto escovar os dentes, está perfeito. A conclusão aqui é que você pode começar de onde você está. Não importa qual é a situação atual, o que importa é a conscientização de que você precisa começar agora. A disciplina e o tempo, elas serão as chaves mestras para esse processo de transformação. Disciplina e tempo. A disciplina faz com que você mantenha consistência e o tempo vai ajudar você ao longo da sua jornada, fazendo com que você enxergue os seus resultados à medida que o tempo for passando. E o melhor dia para começar, claro, é hoje. Você pode começar nesse exato momento que você está vendo este vídeo. O que
você precisa manter na cabeça, caso você não tenha anotado, que investir precisa virar um hábito, que a sua formação de patrimônio líquido não pode ser atrapalhada pelo comportamento financeiro desregulado, que você precisa utilizar os instrumentos corretos, que são o investimento, as ferramentas que você dispõe para gerar renda, o seu orçamento, o seu controle de gastos, a sua supervisão geral da sua vida financeira e ter a certeza de que com disciplina, com paciência, com o comprometimento, você atingirá os seus objetivos. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.